E aí, assim, tentando sistematizar a investigação inicial da anemia, eu colocaria que são 3 passos. Não precisa ser nessa ordem, Tá. mas eu colocaria esses 3 exames, né, vamos colocar assim, esses 3 fatores que você vai olhar quando está frente a uma anemia. Primeiro, reticulócitos, o segundo, esfregaço de sangue periférico, e o terceiro, o VCM, que é o tamanho da hemácia. E agora a gente vai se aprofundar nesses 3 passos, beleza? Bora lá. Então, começando pelo reticulócito, então. Isso. Reticulócitos, Pedrão, eles são, na verdade, hemácias bebês, tá? Uhum. É, quando, quando eles estão... É assim, quando a gente tem uma anemia, o corpo, ele tem uma... Ele é estimulado, né, por mecanismo de feedback, etc., a produzir novas hemácias, Sim. né? Ele vai fabricar novas hemácias, que são as hemácias bebês, que são esses Uhum. reticulócitos, tá? E aí, para fabricar bebê, hemácia bebê, você precisa ter 2 coisas. Você precisa ter os insumos, então você precisa ter ferro, você precisa ter vitamina B12, você precisa ter a eritropoetina, que vai estimular a medula óssea, você precisa ter hormônio tireoidiano, então você precisa ter esses insumos para fabricar hemácias bebês. Você precisa ter esses, tanto os insumos como os estímulos. E além disso, você precisa que a fábrica de hemácias, né, que é a medula óssea, esteja funcionando, beleza? Então você Fechado. precisa ter insumo, precisa ter estímulo e precisa que a fábrica funcione. E aí, geralmente, a situação que você tem isso são duas, né? Que é o sangramento agudo. Mas assim, sangramento agudo, pessoal, geralmente você vai conseguir detectar na história, ó, vomitei sangue, ou tô perdendo sangue nas fezes, ou levei uma facada, levei um tiro. Então, a história geralmente vai estar claro quando for um sangramento agudo, volumoso, né? Então, geralmente, a situação em que você tem insumo, tem estímulo, fábrica está ok, ou seja, você está produzindo bem, só que está acontecendo alguma coisa que você tem anemia. O que é essa alguma coisa? Geralmente é a hemólise, então é morte de hemácias precoce, né? Isso que é hemólise. Então, na hemólise, na anemia hemolítica, a gente vai ter esse aumento de reticulócitos, é um clássico, tá? Show de bola. Então, o reticulócito, para ele poder aumentar, eu tenho que ter toda a base prévia. E aí, as únicas situações em que eu consigo ter toda a base pronta para produzir o reticulócito é hemólise e sangramento agudo. Fechou. Exatamente. Então, as outras causas de anemia, de anemia vão cursar ou com reticulócitos baixos Tá. ou com reticulócitos normais. Isso é importante, porque não pense que o reticulócito, se ele está normal? Então, se ele está normal, ele está errado, porque ele deveria estar alto, né? Então, quando eu tenho anemia, o corpo, ele é para se mobilizar, para fabricar novas hemácias, né? Beleza. Para ter mais hemoglobina. Então, quando o reticulócito está normal, frente a uma anemia, isso está errado. Então, ele era para estar alto, se tudo estivesse funcionando direitinho, né? Então, nas outras causas, geralmente a gente vai ter um problema ou nos insumos, ou nos estímulos, ou na fábrica das hemácias, que é a medula óssea, beleza? Fechou. Mas, Eu acho que se a resumindo gente. aqui, é assim: se o reticulócito está aumentado, o valor de referência costuma variar ali o limite superior 60 mil, geralmente. Então, se ele está muito. Aí, geralmente é isso. Não se apegue a um valor fixo. Geralmente, quando você tem uma anemia hemolítica, geralmente ele vai estar muito maior 120, 200, 300. Enfim, vai estar muito mais alto. Não é uma coisa que vai lhe dar dúvida. Tá? Então, reticulócito aumentado sugere anemia hemolítica. Reticulócito normal ou baixo sugere que não é anemia hemolítica. É basicamente isso. Então, a gente imaginaria, se o nosso paciente tivesse com hemólise, a gente esperaria um reticulócito acima de 100 mil e o dele tá 30 mil, né? Então tá Isso. normal para baixo, não deve ser anemia hemolítica, né? É essa a conclusão que a gente pode tirar. Show. Beleza? Indo para o próximo passo. Então, o próximo passo é o esfregaço de sangue periférico. O que é esse esfregaço de sangue periférico? Né? Quando você pega uma pontinha do sangue da pessoa, geralmente você fura aqui na pontinha do dedo, coloca numa lâmina, prepara a lâmina e olha no microscópio. Que aí você consegue olhar como é que estão as hemácias, como é que estão as outras células
do sangue, né? Como é que tá leucócito, plaqueta, ver se tem alguma coisa por ali que possa lhe dar o diagnóstico. Aqui também pode funcionar como se fosse aquele padrão de reconhecimento. Ah, esse aqui, se tem isso aqui, é isso aqui, né? É essa doença, né? Isso pode acontecer. O que a gente está vendo aqui, Pedrão? Aí é os famosos neutrófilos hipersegmentados, né? Isso. Então, é um neutrófilo hipersegmentado, né? Que a gente consegue ver que o núcleo dele, ó, tem vários segmentos. Aqui é um neutrófilo normal, né? Geralmente ele é trilobulado, tem três, né? Essas três divisões do núcleo, e aqui você vê que ele tem várias multilóbulos, né? Então, é um neutrófilo hipersegmentado multilobulado. E ele está presente na deficiência de vitamina B12. Então, lembrando também que tem que ter mais, às vezes, mais que 5% no sangue periférico para a gente realmente pensar em vitamina B12, porque mesmo uma pessoa normal ela pode ter em pequena quantidade esses neutrófilos hipersegmentados. Então, se você viu um neutrófilozinho assim em grande quantidade, já vai, opa, então esse aqui pode ser uma deficiência de B12, aí você vai investigar. E aqui, Pedrão, o que a gente tem? O que parece essa hemácia aqui, Pedrão? Essa é a famosa hemácia em gota, né? Em lágrima, quer dizer, em lágrima. É o Em lágrima, dacriócito, né? exatamente, que são os dacriócitos, eles são chamados. Pedrão, aqui eu gosto de lembrar assim, ó, da cry, the cry, né, de choro. E Não, é aí só você lembrar que é lembra uma lágrima. É só lembrar que é uma isso, lágrima, Iago. Pronto. exatamente. E aí eles estão presentes nessa doença chamada mielofibrose, né, uma doença mieloproliferativa. E Fechou. aqui também com o sinal da seta, que é como se tivesse hemácias partidas ao meio, né, pedaços de hemácias. Hemácias esquisitas, né? São os esquizócitos, que estão presentes na microangiopatia trombótica, né? Que era um guarda-chuva para outras doenças, né? Entre, por exemplo, a púrpura trombocitopênica trombótica, entra a síndrome hemolítica urêmica. Então, se você encontrar essas hemácias aqui, né, quebradinhas no sangue da pessoa, é um sinal de alarme, né? Então, você vai precisar agir rápido, que são doenças graves. Fechou, Iago, mas pelo que eu vi no caso do nosso paciente, ele tinha um esfregaço normal, né? Tava Isso, né? Então liso, não né? ajudou. Então, aqui Beleza. lembrando também, aqui esse exame vai depender também do contexto que você está, né? Se você está num contexto de atenção básica, no ambulatório, o paciente está bem, talvez você não vai conseguir ter esse alguém para olhar a lâmina, né? A logística desse exame pode ser difícil. Ao mesmo tempo, se você está num ambiente hospitalar com pacientes graves, isso aqui ele sai junto com o hemograma, né? Então, muitas vezes você tem lá o hemograma, né, com os valores numéricos e tem esses achados já descritos no seu hemograma. Que outra coisa que é importante é você lembrar de olhar, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas elas vão direto só no número, HB de tanto, leucócito de tanto, plaqueta de tanto, e perde essas informações que estão ali escritas também no papel. Então, lembrar de olhar, prestar atenção se tem alguma descrição de como estavam as células. Beleza? Fechou, Iago, fechou. Então, no nosso caso, não foi descrito alterações, então não ajudou. Então, vamos para o terceiro passo, né, que é olhar o VCM. O VCM é o volume corpuscular médio, é basicamente o tamanho da nossa hemácia. E isso, pessoal, vai ajudar muito a gente na investigação, né? Pode ajudar muito. Eu trouxe aqui para a gente um algoritmo que está no Curbsiders, que é uma plataforma de ensino médico, né, em inglês, que é excelente. Assim, eles também têm um podcast, né, um podcast muito bom, tem muita discussão de caso. Recomendo que vocês acompanhem, né, essa plataforma. Então vamos lá. Aqui, basicamente, a gente tem três cenários, né? O VCM normal ele varia entre 80 e 100. E aí, você consegue colocar em três grupos de causas. As causas com VCM abaixo de 80, né? A VCM baixa, hemácias pequenas. Que é chamado de Hemácias microcítico, né? Microcítico. microcítico, isso. Hemácias de tamanho normal, que são as normocíticas. E hemácias grandes, que são as macrocíticas. Beleza. Aqui, pessoal, a gente vai basicamente olhar mais, ajuda mais, né, no nosso raciocínio, se ou vem pequena ou vem grande, que aí você consegue estreitar
mais as causas, né? Porque quando vem normal, eles são muitas causas, né? Muitas causas. Então, se ela vem microcítica, pode ser o quê? Deficiência de ferro, uma talassemia, a própria doença crônica, né? Em algumas situações pode dar. Entra também aqui outra causa, né? Anemia sideroblástica, por exemplo. Lembrar assim, eu diria que quando vem pequena, às vezes pode também, você pode, se você investigou essas não for, dependendo de quanto for o valor, se for um 78, 76, às vezes vai estar nesse grupo aqui de, de causas de anemia normocítica. Mas não Porque é os para cortes, estar eles nesse. não são perfeitos, né, Iago? Às vezes o Isso, corte é 80, mas quando tá muito próximo ali, né? Às vezes é uma ferropriva, mas tá 80 e pouquinhos. Às vezes é uma outra que tá no grupo do meio, isso, mas tá 70 e quase chegando no 80. Os cortes, eles não são perfeitos, né? isso. A ideia é que, assim, se você tem um VCM de 70, ok, você olha essas causas, pode até olhar essas causas de normocítica, mas você não vai olhar para essas causas de VCM alto. Então, se você tem um VCM de 70, dificilmente vai ser uma deficiência de B12. Dificilmente vai ser uma síndrome mielodisplásica. Fechou. Então, da mesma forma que se você tem um VCM de 100, de 110, dificilmente vai ser uma anemia ferropriva, dificilmente você vai ter uma talassemia. Claro que anemia ferropriva é muito comum, então você pode ter até mais de uma causa causando a anemia, mas dificilmente um VCM acima de 100 vai ter exclusivamente anemia ferropriva, isso é bem difícil, né? Então, Fechado, quando Iago. o VCM está acima de 100, né, você pode pensar na deficiência de vitamina B12, deficiência de folato, algumas medicações, metrexate, hidroxiureia, o uso, né, de álcool, doenças da tireoide, doenças hepáticas, a própria síndrome mielodisplásica, e também quando a gente tem uma reticulocitose, as hemácias bebês, né, os reticulócitos, eles são grandes, então quando a gente tem essa reticulocitose, é, pode ter esse VCM elevado também. Se não está nessas duas, né, nesses dois extremos, aí você vai olhar aqui nas causas de doença de anemia normocítica, que aí são muitas, né? Aí você vai ter que analisar o caso a caso. Ajuda mais quando elas são hemácias pequenas ou quando as hemácias são grandes. Fechou. E aí agora tem outro algoritmo, né, que eu vou passar mais rápido, né, aqui, ó, então bem rápido, né? Então você diagnosticou uma anemia, você vai olhar para o VCM, lembrar também de olhar se tem alguma outra alteração de leucócito, né, de plaqueta, e aí você vai investigar, VCM baixo, então você vai olhar aqui o estudo do ferro, né? Então assim, veio sugestivo, então beleza, e aí lembrar quando vem anemia ferropriva de investigar sangramento, principalmente trato gastrointestinal, né? Se for na mulher jovem, idade fértil, se ela menstruar, investigar sangramento menstrual. Se não veio sugestivo uma anemia ferropriva, numa anemia microcítica, aí você pode, se puder, dosar eritropoetina, né? Ou Uhum. fazer uma eletroforese de hemoglobinas, né? Que aí você vai investigar uma talassemia. Se o VCM vem normal, aí você vai ter muitas causas, né, para serem investigadas. E se vem alto, você vai perguntar pelo uso de álcool, vai checar a vitamina B12, ácido fólico, TSH, né, estudo do perfil hepático, perfil tireoidiano, né, e se tudo vem normal, aí você vai investigar a medula óssea, né, principalmente com a suspeita dessa doença, a síndrome mielodisplásica. Beleza, Pedrão? Beleza. Curte, compartilha, todas Ah, aquelas é coisas de verdade. YouTube que a gente não sabe Exato. nada. Aqui, o sininho aqui, como é que Exato, é? tem um sino, tem um sino. Isso, marca aí, é isso.